Boa noite, sejam bem-vindos a mais um STP em linha. Grandes opções de plano e orçamento geral do Estado para o ano econômico de 2015 já estão aprovados tanto na generalidade como na especialidade. A conclusão dos trabalhos na especialidade terminou esta sexta-feira. Felizmente a discussão foi uma discussão muito responsável por parte dos deputados. O orçamento aprovado foi ele discutido com alguma abertura por parte tanto da apresentação pelos próprios ministros como da parte dos deputados que fizeram perguntas concretas, apontaram algumas deficiências que o orçamento podia ter. Essas deficiências foram muito bem explicadas pelos ministros tutelares de cada pasta. Houve uma participação, ajuda, colaboração dos próprios deputados no sentido de melhorar esse documento. Eu acho que nós estamos de parabéns. Houve algumas mexidas, sobretudo no sector de juventude e por aí fora. O que o Sr. Ministro tem a dizer sobre essas mexidas? Não foi propriamente mexida, foi alguma falha que havia mesmo no orçamento em relação à afetação de verbas para algumas entidades do desporto. Essa falha foi detectada mesmo desde o início e aqui na discussão na especialidade nós procedemos a essa alteração. A última questão, o Sr. Ministro acabou de referir que o país é um país de alto risco de endividamento. Pode-se dizer que é possível construir um país semelhante a Dubai com estes altos riscos? Claro, nós temos que fazer reformas para tirar o país dessa posição de alto risco de endividamento. Nós temos que levar a cabo ações que nos permita melhorar alguns índices que nós temos de forma a sairmos desse risco. Eu acho que Dubai, quando iniciou há vários anos atrás, também era um país de alto risco de endividamento, portanto foi-se construindo. Portanto, a perspectiva de transformar o país em Dubai é no sentido de trabalhar faseadamente ao longo do tempo de levar o país a um nível superior àquilo que está neste momento. O ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos, acredita que mesmo o país sendo considerado em um estado de alto risco de endividamento, ainda assim se torna possível construir um Dubai em São Tomé e Príncipe. O Sr. Ministro acabou de referir que o país é um país de alto risco de endividamento. Pode-se dizer que é possível construir um país semelhante a Dubai com estes altos riscos? Claro, nós temos que fazer reformas para tirar o país dessa posição de alto risco de endividamento. Nós temos que levar a cabo ações que nos permita melhorar alguns índices que nós temos de forma a sairmos desse risco. Eu acho que Dubai, quando iniciou há vários anos atrás, também era um país de alto risco de endividamento, portanto foi-se construindo. Portanto, a perspectiva de transformar o país em Dubai é no sentido de trabalhar faseadamente ao longo do tempo de levar o país a um nível superior àquilo que está neste momento. A ministra da Saúde são tomense chegou ontem ao país depois de uma visita de trabalho de 4 dias a Angola no quadro do reforço de cooperação existente entre os dois países. Ao fazer o balanço da sua visita no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, a governante são-tomense disse estar a levar boas impressões do sector da saúde em Angola, sobretudo no que toca aos equipamentos de alta tecnologia disponíveis nas principais unidades sanitárias do país. Todavia, Maria dos Santos Trovoada, que repetiu interesse em cooperar com Angola na área da formação, apelou à população a colaborar cada vez mais com o Executivo e os profissionais da saúde, primando pela prevenção e recorrer ao hospital logo no primeiro sinal e não apenas em estado grave. A governante, que se faz acompanhar do diretor-geral do Hospital Nacional de São Tomé e Príncipe, Eduardo Monteiro, visitou também o Hospital Central do Huambo, o qual considerou uma unidade de referência em termos de qualidade de assistência que presta. O Fundo Monetário Internacional FMI vai apoiar o governo são-tomense com cerca de 6,5 milhões de dólares para o próximo Programa Nacional para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável e a Redução da Pobreza. A informação foi avançada pelo chefe da missão do FMI à saída do encontro com o ministro das Finanças na tarde de ontem.
Depois de 2 semanas em conversação com o governo são tomense no sentido da delegação do FMI avaliar as reais necessidades do país no sentido de ajudar o arquipélago com o programa para a promoção do desenvolvimento sustentável e redução da pobreza, o referido órgão concluiu que irá apoiar São Tomé e Príncipe com cerca de 6,5 milhões de dólares. We had discussion for the past 2 weeks. Daquilo que constatamos, pensamos que estamos em condições de avançar com um acordo de princípio que foi de facto obtido aqui e que levará então ao envio de uma proposta à direção e ao Conselho de Administração do Fundo para que seja apoiado o programa a São Tomé. Aquilo que iremos propor são 60% da cota do São Tomé e Príncipe no fundo, o que, se quiser, enfim, traduzir ou converter para dólares americanos dá sensivelmente 6,5 milhões. It will be about 6.5 million US dollars. Segundo o chefe da missão do FMI, o referido programa poderá vir a ser implementado ainda em julho deste ano. Plan is to go back to Washington and Agora vamos voltar a Washington. A primeira coisa a fazer é concluir o relatório que irá refletir as conversações que levamos a cabo com o Governo. Depois disso, o relatório será submetido à direção e prevê-se que seja submetido ao Conselho de Administração do Fundo no início de julho. and we plan to submit it to the board sometime in July. No âmbito deste programa, o país contará com 2 grandes novidades, avançou o ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos. Uma primeira que é esse empréstimo no montante de 6 milhões de dólares para os próximos 3 anos, que sustentará mais o reforço das reservas do Banco Central para criar as condições para eventuais choques externos. E um segundo elemento bastante importante no programa será a possibilidade do país, tendo sido considerado como um país de alto risco de endividamento, poder vir a beneficiar de créditos concessionais em condições melhores em relação ao antigo programa. Portanto, o país anteriormente estava sobre condições de acesso a financiamento de concessionalidade a 50%, houve uma redução para 35%. Para o mês de setembro, o governo são tomense pretende organizar uma mesa redonda com os seus doadores, uma ação que contará também com o apoio do FMI. O Fundo Monetário também, por seu turno, garantiu todo o seu apoio ao governo na preparação, portanto, da mesa redonda, uma vez que o governo se comprometeu a fazer reformas necessárias para criar espaço de desenvolvimento da economia santomense e redução da pobreza. O Fundo Monetário porá à disposição do governo toda a sua equipa, staff, em ajudar e mostrar aos doadores que São Tomé e Príncipe tem um programa ambicioso, um programa que garante alguma estabilidade e desenvolvimento sustentável da economia santomense, o que faz com que os doadores podem confiar em São Tomé e ajudar São Tomé, portanto, nesse objetivo. Com mais esta ajuda ao país, espera-se que as Ilhas Maravilhosas possam assim conhecer melhores dias no que toca ao desenvolvimento sustentável e redução da pobreza, e o mesmo programa irá reforçar as reservas do Banco Central para que possa criar condições para um eventual choque externo. No âmbito deste apoio que o país irá receber do Fundo Monetário Internacional, São Tomé e Príncipe terá o compromisso de reunir todas as condições para que tenha uma dívida sustentável. Nós temos que criar as condições para mobilizarmos mais receitas internas. Temos, nesse sentido, que fazer uma certa racionalização da despesa e garantir, nesses próximos 3 anos, uma diminuição do saldo primário. Por outro lado, é necessário que o país crie as condições, diversifique a economia de forma a melhorar a sua exportação para que o país tenha uma dívida sustentável. Portanto, o país, como eu disse inicialmente, é um país de alto risco de endividamento. Há toda a necessidade do país criar as condições para que o país saia desse nível de endividamento. Neste sentido, o governo garantiu
de criar as condições de diversificar a exportação do país para que nós possamos sair desse nível de alto risco de endividamento. Por outro lado, o governo também comprometeu com a equipa do fundo a resolução de uma questão que é bastante antiga nesse país, que é a questão da dívida tripartida entre Estado, EMAI e ENCO. Portanto, há um programa, um plano que o governo elaborou de redução a médio e longo prazo dessa dívida cruzada entre essas três entidades. O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos realizou esta sexta-feira o primeiro encontro técnico no país com vista a fazer a apresentação dos projetos da redução de risco e reforço da resiliência urbana na África lusófona. Os países africanos insulares ou semi-insulares lusófonos localizados no Oceano Atlântico, a saber, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são particularmente expostos aos riscos naturais, em especial à erosão costeira ligada ao aumento do nível da água do mar, dentre outros. Com isso, o planeamento para as mudanças climáticas e as ameaças naturais requer que o planeamento e o desenvolvimento urbanos estejam focados em produzir sistemas urbanos que têm maior capacidade para absorver choques e se adaptar aos impactos. O projeto em concreto visa capacitar as câmaras distritais e o governo regional, isto é, o poder local, para que cada distrito, a região autónoma, possam desenvolver, desenhar o seu plano de resiliência urbana. Isto é, como dizia há bocado o representante da União Habitat, um plano em que as atividades locais preparem o seu distrito, a sua localidade para trabalhar, para suportar os problemas resultantes das alterações climáticas. Neste âmbito, a sala de conferências do PNUD acolheu o primeiro encontro para a apresentação do projeto em São Tomé e Príncipe. É a apresentação do projeto em São Tomé e depois do projeto apresentado vai-se constituir comitês dentro de cada Câmara ou região autónoma. Quando digo comitê, pelo menos uma pessoa, um vereador, 2 técnicos da Câmara que vão trabalhar no sentido de serem preparados para elaborar estes mapas de risco, estes planos de risco. Ao contrário de São Tomé e Príncipe, o projeto está sendo desenvolvido em Cabo Verde desde 2009, o que se torna uma mais-valia para a ONU Habitat. Com o governo cabo-verdiano, que tem uma agenda de desenvolvimento urbano, uma agenda urbana muito ativa, não é? O país ele já trabalhou todos aqueles planos urbanísticos que nós recomendamos a nível global, a nível da UN Habitat, a nível do Sistema das Nações Unidas. Tem uma legislação muito interessante, que é inclusivamente exemplo a nível da região, não é? No que toca aos planos urbanísticos, no que toca à própria sensibilização da população para a questão urbana. E nós, na ONU Habitat, o trabalho fica realmente mais facilitado quando o país tem a sua própria agenda urbana. Com isso, Cabo Verde está neste momento numa fase mais avançada do referido projeto. E nós temos trabalhado na questão de produção de estudos sobre os perfis urbanos, não é? Estudar os perfis urbanos dos municípios, a estudar outras questões, como por exemplo a questão dos assentamentos informais, aquilo que chamamos bairros informais, não é? São questões cada vez mais presentes nas nossas cidades, não só em Cabo Verde, mas a nível da África como um todo, e nós temos fornecido assistência técnica para que realmente se estude o fenómeno e se trabalhe na melhoria. Este é o primeiro projeto que a ONU Habitat desenvolve em São Tomé e Príncipe depois de uma missão exploratória realizada em 2011, depois de conseguirem obter um financiamento para assistência técnica, capacitação, advocacia e sensibilização para a questão da diminuição do risco e da resiliência humana. No dia que a Cruz Vermelha comemora mais um aniversário do seu Dia Internacional, 8 de maio, a Andelive quis ouvir o secretário-geral desta instituição humanitária em São Tomé e Príncipe, Alberto Neto. O mesmo deixou algumas mensagens e encorajamentos.
A Cruz Vermelha foi fundada internacionalmente há cerca de 187 anos pelo Dr. Jean-Henrique Dunant. Esta organização humanitária tem as suas linhas de orientação baseadas nos princípios como humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e a universalidade. A propósito, hoje fez cerca de 50 anos em que a 20ª Assembleia da Cruz Vermelha institucionalizou os tais princípios. Portanto, na celebração do 8 de março deste ano, o lema escolhido é o poder da humanidade, os 7 princípios fundamentais em ação. O secretário-geral da Cruz Vermelha em São Tomé e Príncipe, Alberto Neto, explica as razões por detrás na escolha do lema deste ano. Os 7 princípios por quê? Porque, como devem imaginar, hoje o movimento internacional da Cruz Vermelha é o maior movimento humanitário do mundo. O maior movimento humanitário do mundo. Porque já existem cerca de 189 sociedades nacionais em todo o mundo. E essas 189 sociedades nacionais albergam, ou seja, têm no seu seio milhares de voluntários. Então imaginem vocês, se não houvesse uma linha que orientasse a cada um dos voluntários, possivelmente a Cruz Vermelha seria um desastre. Portanto, cada um a fazer aquilo que pensa que deve fazer e então não se chegava a consenso nenhum. Portanto, instaurou-se os 7 princípios da Cruz Vermelha, que é como uma espécie de na religião cristã há os 10 mandamentos, não é? Para orientar os crentes. E então a Cruz Vermelha, portanto, institucionalizou os 7 princípios para orientar a conduta de cada um dos seus voluntários. Para a sociedade santomense, em alusão ao dia, a Cruz Vermelha Nacional lança alguns reptos. O repto que nós lançamos à nossa sociedade é que a Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe vai continuar a trabalhar, não é? No sentido de atender os mais carenciados. Portanto, esse é o nosso lema, esse é o trabalho que realmente nós temos em carteira, fundamentalmente aquela camada mais desfavorecida. No nosso caso pessoal, nós atendemos mais as pessoas da terceira idade. Portanto, esse é o nosso alvo e é o que nós temos vindo a fazer, com algumas dificuldades, mas que temos minimamente cumprido, não é, na medida das nossas possibilidades. Nos últimos tempos, têm-se verificado vários casos de incêndio no país. Com isso, o secretário-geral da Cruz Vermelha pressupõe algumas causas e lança apelos. Nós pensamos que uma das razões, uma das causas, uma das possíveis causas dos sucessivos incêndios tem a ver com a negligência. Pensamos, pode ser que não seja, a negligência. Outra das causas que também nós pensamos é o revanchismo, portanto, vingança. Eu, se não gosto de ti, eu vou atear fogo à tua casa. Está a perceber? E então a mensagem que nós realmente deixamos é que as pessoas evitem esse tipo de atitudes, de atos, e que as pessoas sejam mais responsáveis, não é? No sentido de evitar. É porque nós vemos que nesses últimos tempos, não é, a questão do incêndio multiplicaram. Está a perceber? É praticamente todas as semanas. E assim, torna-se muito difícil, quer para o Estado santomense, quer para as organizações não governamentais de caráter humanitário, atender a toda a gente. Nós vamos fazendo aquilo que podemos, não é? Mas não é possível realmente satisfazer. Imagina o senhor, não é? Uma pessoa realmente que a sua casa incendiou e levou tudo quanto tinha. Uma pessoa. Portanto, imagina o senhor quando se trata de 20, 30, 40, 50 famílias inteiras. Torna-se extremamente difícil. Então aí o nosso apelo é para que sejamos realmente mais prudentes, não sejamos vingativos, e porque hoje se acontece comigo, eu tenho que pensar que amanhã, ou se hoje acontece com os outros, eu tenho que pensar que amanhã poderá ser comigo. Questionado sobre o maior desafio da Cruz Vermelha em São Tomé e Príncipe, o responsável da referida instituição humanitária responde. Portanto, o maior desafio da Cruz Vermelha é, fundamentalmente,
ter os recursos necessários, sobretudo o financeiro, para dar o mais apoio aos carenciados. No dia em que se assinala o Dia Internacional da Cruz Vermelha sob o lema Os 7 Princípios em Ação, a televisão Andi Live foi ao encontro do secretário-geral desta organização em São Tomé e Príncipe, de referir que o ato central foi na cidade de Angulares com um conjunto de atividades lúdicas. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do STP em linha da sua TV Andi Live, uma TV feita para si. Fica a promessa de voltarmos na segunda-feira com mais informações, mais um STP em linha. Até lá, boa noite de sexta-feira.